Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021, agora são 8 horas da manhã. Bom dia, irmã Thelma Oliveira, bom dia, irmã Marli Vieira, bom dia para vocês. Deus esteja abençoando grandemente a vida das mulheres. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Louvamos a Deus pela vida de todas vocês, no sentido daquilo que a Bíblia diz da verdadeira feminilidade da mulher de Deus, da mulher virtuosa. Que Deus esteja cuidando de todos vocês, de todas vocês, né? Deus cuide abundantemente das suas vidas. E quero convidar você, todos os irmãos e irmãs, não só as irmãs, bom dia também, irmã Cláudia. Né? Quero convidar a todos para esta semana começarmos a ver um tema muito importante para essas devocionais. E o tema é sobre restauração espiritual. E nós vamos olhar para o Salmo 51, o Salmo de número 51, a palavra de Deus, esse salmo que é um salmo em que Davi ele testemunha como ele confessou seu pecado a Deus e como suplicou pelo perdão do Senhor. E assim então quero, junto com você, vermos como este salmo ele fala para nós sobre restauração espiritual. Olha, eu vou ler hoje, né, o livro de introdução, hoje a nossa introdução do que vamos ver durante alguns dias aí. Salmo 51, versículo de número 10. Davi diz assim: Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Presta atenção, renova em mim um espírito inabalável. E também o versículo 12, quando Davi diz: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Restitui-me. Ele falou renova-me, agora ele fala sobre o quê? Sobre restituição. Restituir. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós olhamos para a verdade deste salmo, quando olhamos para a realidade de tudo isso e pensamos nessa questão de restauração espiritual, nós podemos olhar também para o que o verbo restaurar significa, qual é o significado da ação deste verbo. Restaurar significa recuperar algo que está perdido, fazer um reparo, fazer um recomeço, ou restabelecer algo, a sua originalidade, aquilo que é melhor, aquilo que deveria ser. Por exemplo, você pega e restaura, faz a restauração de um carro, ou de uma obra de arte, ou de uma casa antiga, você leva ela à arquitetura original. Talvez também a palavra, alguns dizem, né, o dicionário, diz que restaurar quer dizer voltar a possuir brilho. Isso é muito importante. O que é que tem a ver isso? É claro que são definições da língua portuguesa, mas pensando em restauração espiritual, o que é restauração espiritual? É quando colocamos a nossa vida diante de Deus para darmos como se fosse um reset, né? Um reset que é necessário para recomeçar. Ou talvez estabelecer marcos, estabelecer condições. Restauração espiritual é quando abrimos o nosso coração a Deus e quando falamos para Deus: Deus, por favor, a minha vida não está correta segundo a sua vontade. Eu tenho entendido que o Senhor não está sendo glorificado através daquilo que eu faço, através de como tem sido o meu comportamento. As minhas atitudes, meu projeto de vida está indo contrário àquilo que o Senhor quer e eu preciso restaurar. E muitas vezes a restauração envolve, como Davi faz aqui, ele nos exemplifica, né? A restauração espiritual ela envolve uma confissão de pecados, uma rendição completa a Deus e um retorno ao Senhor com com um novo ânimo, com algo que somente Deus pode fazer. Como diz, né, restaurar o brilho. Só o Senhor pode restaurar o brilho às nossas vidas. Como que identificamos esta necessidade de espiritual em nossas vidas? Quando nosso brilho está apagado, o brilho espiritual.
quando eu não tenho alegria em servir a Deus, quando eu não tenho prazer em ler a palavra de Deus, quando eu não busco a Deus como uma necessidade da minha vida, não como uma obrigação, quando eu olho para as minhas atitudes, como eu começo a fazer uma reflexão e enxergo que minha vida está falhando e eu estou errando. Aí eu começo a analisar o comportamento meu diante da minha esposa, o comportamento diante dos meus filhos, o comportamento diante de negócios que são colocados, negócios, né, que são colocados à minha frente. E isso envolve questões de honestidade, de ética, de pudor, de moral, tantas coisas, de oportunidades que temos. Eu começo a analisar tudo isso e faço uma pergunta muito própria para todos os momentos, pensava agora pela manhã nisso, é o seguinte: Senhor, a minha vida tem glorificado o Senhor? Tudo que eu faço glorifica o seu nome? Será que as minhas atitudes, meu projeto de vida, aquilo que é o meu alvo, o meu objetivo lá na frente, está glorificando o Senhor ou está glorificando a mim mesmo? Será que eu estou sendo instrumento do Senhor para levar outras vidas a Jesus, para transmitir? Será que eu sou uma bênção na comunidade de fé que eu vivo, na igreja que eu pertenço? Será que eu sou uma bênção? Será que eu sou um, um, alguém que com falhas, mas é modelo para os demais seguirem a Jesus, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, 1, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, tudo isso que eu analiso, eu tenho que olhar e perguntar: Senhor, eu preciso de restauração. Quando há questões que a gente olha e identifica que nós precisamos viver mais para Deus. Quando olhamos para a história de Davi é exemplo que é possível a restauração espiritual. Nós sabemos que Davi ele peca, tem algo terrível que acontece com a vida dele, e esse Salmo 51 diz até aqui na minha versão, século XXI, né, quando fala sobre Salmo de Davi, quando o profeta Natão o procurou depois do pecado com Betseba. Ou seja, ele tinha adulterado com Betseba, ele tinha pecado contra Deus, pecado contra as pessoas, pecado contra sua família, pecado contra Betseba também, ela contra ele, contra tudo. Ele tinha mandado matar o marido de Betseba, tantas coisas. E nós vemos o quê? Uma análise na vida de Davi antes dele cometer o pecado dele, e depois do pecado. Bom, antes do pecado de Davi, nós vemos que a vida dele estava em progresso. Diante dos seus irmãos, ele foi escolhido para ser ungido como rei de Israel. Ele derrota o gigante Golias, é uma história maravilhosa que temos na Bíblia. Ele é perseguido por Saul, mas submete a Saul e não faz nada contra Saul. Depois da morte de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, tem o reinado de Davi como rei. Ele tem muitas conquistas como monarca de Israel, muita prosperidade no reino, bênçãos de Deus na sua vida, paz com Deus, paz com as pessoas, enfim, tudo ia e se desenvolvia muito bem na sua vida. Mas lá em 2 Samuel capítulo 11, há o registro lá do pecado de Davi. Diz que quando os reis iam para a guerra, Davi não foi e ficou em sua casa, e lá ele avista que Betseba, uma mulher, diz o texto que é uma mulher formosa, né, bonita, e ele olha para ela e depois ele a cobiça, e depois acontece que ele adultera com ela, tem relações com ela, depois ele manda matar o marido, Urias, por causa disso, ele permite que o marido fosse morto na batalha. É uma triste história de tragédia, de perigo espiritual, por causa do quê? Do pecado. Então veja que antes do pecado estava tudo bem. Aí ele caiu no pecado, e depois do pecado? Depois do pecado, Natã vem confrontá-lo, está lá marcado em segunda, narrado lá, registrado na Bíblia, em 2 Samuel capítulo 12, o profeta Natã vem e o confronta. O Salmo 51 que nós vemos aqui, o Salmo 32, mostra o arrependimento e a confissão de Davi, mas há consequências depois do pecado, na sua família, no seu reinado e na sua história de vida pessoal. Mas, mesmo em meio a tudo isso,
mesmo em meio a tantas lutas, uma história, eu resumi muito a história de Davi aqui, há uma vida restaurada diante de Deus. Isso que nós vemos em Davi, uma vida restaurada diante do Senhor. Então, com esse tempo de refletirmos, de olharmos para esse salmo, o nosso objetivo, eu quero olhar junto com você, para entendermos que, mesmo que haja pecado em nossa vida, o Senhor nos mostra que é possível restauração espiritual. Somos seres humanos, somos pecadores, consequentemente somos falhos. Mas Deus, Ele é o único que pode restaurar, porque Ele é o restaurador fiel e Ele é que entregou a vida através de Jesus Cristo e fez tudo por nós para perdoar o nosso pecado de separação com Ele. E também, ainda hoje, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso que a palavra de Deus nos diz. Então, por isso, restauração espiritual deve ser um alvo no meu coração dia após dia. Deve ser uma meta na minha vida. Mas é algo que é possível pela obra que Deus pode fazer no meu coração e no seu. Nós veremos nesse salmo os aspectos desta restauração espiritual e a partir de amanhã, né, porque hoje o nosso tempo já está terminando, começaremos no versículo 1 e versículo 2, nos dois versículos, a vermos sobre que restauração espiritual implica em retorno, ou seja, eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor. Assim então, quero orar com você nesse momento. Quero colocar minha vida e a sua diante de Deus e dizermos a Deus, primeiramente, abrindo o coração, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a minha vida dia após dia. Vamos falar com o Senhor? Pai amado, Deus querido, muito obrigado pela graça do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado pelo seu grande amor, misericórdia, favor demonstrado sobre nós. Obrigado porque essa segunda-feira, uma segunda que nós olhamos para a sua palavra logo pela manhã e vemos como é possível termos a nossa vida restaurada diante do Senhor. E queremos, ó Pai, que assim seja. Queremos que o Senhor faça isso na nossa vida, no nosso coração. Abençoa, Pai, cada um de nós, cuida de todos, pois cada um de nós tem suas necessidades espirituais, é, os, todas as metas, os objetivos e também, Pai, os desafios que temos. Que o Senhor nos restaure a cada momento, cada instante. Que o seu Santo Espírito esteja sempre ali, nos mostrando, convencendo-nos disso, Pai. Eu agradeço porque o Senhor tem derramado bênção, graça e misericórdia sobre nós. Clamo a Deus pela vida dos enfermos, principalmente, ó Deus, nesse tempo de pandemia. Todos os que estão infectados com o Covid-19, há muitos na nossa lista de oração que têm se tratado em casa, ó Pai, mas aqueles também que estão hospitalizados, ó Pai, quer seja em enfermarias, quer seja nos CTIs, entubados, ó Deus, e precisando de todos os cuidados médicos, mas principalmente do cuidado soberano e onipotente do Senhor. E assim clamamos, ó Deus, que o Senhor cuide dessas pessoas. Pai, com certeza hoje, com muita tristeza, Pai, teremos informações sobre um grande número de mortes, milhares de mortes, ó Pai. Mas pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia. Ó Pai, o Senhor pode, ó Deus, o Senhor pode cessar tudo isso. E clamamos ao Senhor, abrevie esse tempo, ó Pai, pois precisamos muito. Não precisamos ficar no conforto, mas precisamos da ação do Senhor sobre nós. Assim oramos, pedimos, clamamos. Clamamos pelos que estão enlutados também. Eu clamo a Deus pela vida da irmã Adir, lá em Jacutinga, juntamente com suas filhas, com seu filho. Que o Senhor cuide de todos, da sua nora, dos seus genros, dos seus netos e netas. Que o Senhor cuide do coração deles por terem despedido do irmão Newton. Que o Senhor esteja cuidando de todos eles, ó Pai, guardando seus corações, consolando com o seu único consolador, que é o seu Santo Espírito. Também a igreja de Jacutinga, todos os demais irmãos, o Senhor cuide deles. Ó Pai, eu clamo também por outros enlutados, o Senhor os conhece muito bem, que o Senhor
derrame sua graça, seu amor, seu favor. Clamo por aqueles que têm outras doenças, que não o Covid, ó Pai, com câncer, problemas cardíacos, outros motivos de internação, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cure, que o Senhor guarde, que o Senhor faça toda a obra necessária. Cuida, ó Pai, da restauração da saúde do nosso irmão Hélio, abençoa a vida dele. Ó Pai, cura a Estelinha, ó Deus, cura, ó Pai, a Juliana, a Nicole, ó Pai, tantos outros que estão com câncer, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Pai, abençoa grandemente também nossas famílias, o sustento do nosso lar. Abençoa-nos nessa pandemia, dê-nos realmente seriedade nos enfrentamentos, precaução nas nossas atitudes e que sejamos bênçãos nas suas mãos nesse tempo também. Abençoa nossas igrejas, faz o avivamento espiritual em nossas vidas. Abençoa, Pai, todas as famílias da Igreja Batista Jardim Guanabara, aqui em Campinas. Pai, abençoa nossa campanha missionária que começamos ontem. Ó Deus, que o Senhor faça toda a obra necessária em nossas vidas. Hoje, Pai, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que o Senhor continue abençoando as mulheres virtuosas, ó Pai, servas do Senhor, que vivem para a glória do seu nome. Cuide de todas elas. E há tantas mulheres, ó Pai, que não conhecem Jesus, que precisam do Senhor, que precisam da sua misericórdia, do seu perdão, do seu amor. Que o Senhor faça essa obra na vida delas também. Que mulheres, cada vez mais, são servas do Senhor, sejam instrumentos do Senhor para levar outras mulheres aos pés de Cristo, Pai. Esteja abençoando também. Eu agradeço hoje pelo aniversário da minha esposa, da Ângela. O Senhor continue cuidando dela, derramando toda a graça do Senhor sobre a vida dela. Pai, obrigado pela vida dela, por uma mulher do Senhor, uma serva do Senhor, uma mulher de oração, uma mãe amada, ó Deus, e amável, uma esposa, ó Deus, também muito eficaz, ó Deus, uma esposa amada também e amável. Eu agradeço pela vida dela, peço que o Senhor continue cuidando dela, o Senhor sabe todas as necessidades que ela tem, internas, de saúde, coração, espirituais. Que o Senhor continue derramando sua vida de graça e de favor sobre a vida dela. Abençoa. Muito obrigado por mais um ano de vida que ela completa. E obrigado também por outros que fazem aniversário hoje também. Há uma lista também considerável, Pai. Louvamos ao Senhor por todos eles e elas, e por todas elas também. O Senhor continue abençoando e cuidando. Dê-nos um dia na presença do Senhor, um dia de experimentarmos cada vez mais a restauração espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Bom dia para quem eu não falei ainda, né? Irmã Rosana, irmã Alice, irmã Cláudia, eu acho que eu já falei, irmão Euclides, irmã Viviane, um abraço aí na família, irmã Viviane. Obrigado, irmã Cláudia, pelas felicitações à Ângela, né? Deus abençoe os irmãos, tenham um bom dia, vamos compartilhar esse vídeo com outros, para outros serem edificados também. Tenham um bom dia, em nome de Jesus, com a graça do Senhor.